Meu cordial boa noite aos meus amigos do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Hoje eu prometo para vocês, minha gente, que eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto, porque eu preciso falar de uma forma mais objetiva, porque nós estamos parados ainda no tempo cósmico, no Yud. O Yud é a 10ª letra do alfabeto hebraico e nós estamos parados lá no Yud. Depois eu vou dizer para vocês que ainda nós vamos chegar até o Shin, que é a 22ª letra do alfabeto hebraico. Mas neste contexto, por exemplo, nós estamos parados nos 10 patriarcas, lá no reinado de Noa ben Lameque. Noa foi aquele patriarca antediluviano e que foi do tempo do dilúvio e de pós-diluviano. Então ele inicia o reinado dele no 3º ano cósmico, lá 777.293, negativo, e depois passa por todo o tempo, o último ano cósmico, que era 25.764.5, então isso é o Uragal, que era quando surgiu a Era Forte do Gelo. Porque a Era do Gelo na Terra, minha gente, não foi assim da noite para o dia. O gelo na Terra foi esfriando lentamente no decorrer de muitos anos. E lá no decorrer desses anos, a Terra acaba congelando tudo dos polos até os trópicos, né? Aí sobra uma faixa de 777 quilômetros, né? De cada lateral lá da latitude sul, latitude norte do Equador. Então sobra aí algo em torno de 1.440 e poucos quilômetros de faixa entre o Equador que não congela. Mas essa faixa, a temperatura baixou muito e veio para 7 graus. A Terra nunca passou nesse período de 7 graus a temperatura máxima. E a mínima da Terra era 20, 21 graus negativo. Então o que aconteceu nessa época? Todas as bactérias, aqueles tipos de vida mais frágil, se congelou, parou. Aqueles que hibernam no tempo pararam de se reproduzir. E aí deu uma longevidade muito grande. Segundo algumas teorias, por isso que o homem viveu muitos anos, porque aí não tinha doença, não tinha enfermidade, a velhice retardou. Então existe uma teoria grande nesse sentido. Já existem outras teorias, que é a teoria das luas, que eu ainda vou falar na frente, a teoria do ano sinódico. Existem muitas teorias, por exemplo, que divagam sobre isso aí. Mas nós trabalhamos, por exemplo, de acordo com o Sefer Bereshit, de acordo com a Torá. Os anos instalados lá na Torá, dado por Deus, por exemplo, que são os anos de 1656 anos, que aí pode ter sido ano cósmico, e esse ano pode ter sido muito prolongado, pelo fato da Era do Gelo fazer com que toda a Terra acabasse retardando. Todos os viventes da Terra passaram a ter uma vida longa, porque retardava. E isso é uma lógica, porque se você coloca qualquer produto perecível no congelador e congela, ele retarda, as bactérias param, hibernam por ali e não progridem. Então isso é uma lógica que pode ter sido assim. Mas nós estamos trabalhando, por exemplo, com Noa, quando Noa, por exemplo, prega a humanidade, vê o pecado do povo, que é aqueles 3 pecados graves que eu falei lá, por exemplo, canibalismo, idolatria, e incesto, relações incestuosas. Foi isso aí que levou Elohim a querer destruir a humanidade, a destruir toda a humanidade. Na verdade, a semente do mal foi quase que destruída, tanto pela Era do Gelo, quanto depois quando a Terra aqueceu e veio o dilúvio. Mas nesse aquecimento da Terra, veio, por exemplo, a vida pós-diluviana, aquela vida que acontece depois que que o rei Noa sai da arca, porque ali começa a história, então, da Mesopotâmia, a história que se propaga entre o rio Nilo e o rio Eufrates, porque os demais povos que se salvaram não construíram a sua história, como é o caso, por exemplo, dos nossos aborígenes da América do Sul e do Norte, os astecas, os incas, os maias, que foram povos que tinham uma história oral muito linda, muito bonita, mas que foi destruído pelos espanhóis. E também a civilização chinesa, que é muito antiga, civilização hindu,
e a civilização Himalaia, que era uma civilização grande também, que vivia muitos anos por ali, por exemplo, eles vão ocupar a terra no período neolítico. Quando Noé falece, por exemplo, depois do dilúvio, ele deixa a cargo dos seus filhos, Sem, Ram, Rafé, que vão povoar o mundo na Mesopotâmia. Mas ali, minha gente, depois da morte do rei Noa, a morte do rei Noa se deu há 15.723 anos negativo atrás, ou seja, uma dinaera do calendário mafranita. Aí depois a gente vai falar tudo isso para vocês, explicar, porque é uma série de vídeos que eu vou fazer com vocês, colocando toda essa situação, uma situação de vida econômica dos povos da antiguidade e uma situação de fé. Então, minha gente, eu gostaria que vocês que está vindo pela primeira vez no canal, porque tem muita gente que está passando pelo canal, mas passa pela primeira vez, faz a sua visualização, mas não se inscreve. E eu volto a cobrar. Se inscreva e não deixe de dar o seu like aí bem no meinho, gente. Bem no meinho aí, vocês vão dar o like para mim. E aqui vocês vão se inscrever no canal, tem a tarjinha vermelha embaixo aí, você clica em inscrever-se, ativa o sininho de notificação, para que quando eu gravar um vídeo, você já vai ficar sabendo. Então, minha gente, eu tenho que agradecer imensamente meu povo. Eu não vou falar nome, não vou citar canal, porque é muita gente, mas eu tenho que agradecer imensamente esse povão do Brasil e de tudo o estrangeiro, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, Indonésia, todo esse povo que tem me ajudado consideravelmente, e os novos filiados, que depois eu vou falar, na Rússia, tenho recebido até reclamação de pessoas da Rússia, que depois eu vou falar, sobre a questão, por exemplo, da vida social deles lá. Então, minha gente, a gente vai falar sobre tudo isso, Argentina também, mas eu gostaria de me ater à história mafranita e o tempo cósmico e o reinado de Noa, porque agora este vídeo encerra a série dos 10 patriarcas. Agora nós vamos passar para o 11º patriarca, que é Sem, no próximo, Shem, do hebraico. No próximo vídeo vamos falar sobre o reinado de Shem, sobre quando Shem assume o governo sobre a face da terra em sucessão ao seu pai. Então, minha gente, mas você já sabe, Noa falece e o reinado dele termina por completamente, e aí encerra a era diluviana, antediluviana e diluviana com Noa, porque Noa faleceu há 15.723 anos atrás, e é de lá que começa o período chamado Noelítico, que daí depois foi conhecido como período Noelítico, Noelítico, né? Neolítico, período Neolítico, que é o período da Pedra Nova, que a história confunde-se com a era de Noé. Então, minha gente, se vocês gostaram do vídeo, vão dando like, vão fazendo seus comentários, e um grande abraço aos meus amigos, e eu vou me despedindo, porque os vídeos têm que ficar mais curtos, estão ficando muito grandes, nem que eu tenha que fazer mais vídeo, porque eu tenho muitas coisas para colocar, e eu não posso deixar de passar essa informação para vocês. Mas então, meus amigos, meu cordial boa noite, fica com Deus, porque nós somos deístas e temos que pregar a história criacionista. Meu muito boa noite.